Boa noite a todos, a todas e a todes. Eu sou Estevão Silva, estou aqui novamente nesse bate-papo e nós temos hoje duas pessoas, duas mulheres muito especiais. Uma é a Priscila Freitas, de Floripa, e a outra é a Maura Campos. As duas estarão aqui dividindo com a gente, falando nesse mês especial das mulheres, falando do desafio das mulheres negras no mercado de trabalho. E eu sempre começo fazendo uma chamada que eu gosto. Nós aqui nós temos um grito de alerta, e esse grito começa assim: e assim nossa vida é um rio secando, e as pedras vão se cortando, e eu vou me perguntando até quando? Até quando nós viveremos nesse estado de coisas como estamos? Mas para agraciar a noite de hoje, eu vou chamar aqui, convidar a Priscila Freitas. Boa noite, Priscila, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Muito bom, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito bom ter você nesse bate-papo. E eu já chamo você para se apresentar, que eu não fiz a sua apresentação devidamente, e eu deixo você à vontade para fazer a sua apresentação. Beleza. Então, sou a Priscila, moro aqui em Floripa, sou Customer Success, né? Então, trabalho muito com relacionamento com o cliente. E eu sou da área de negócios, eu estudo administração de empresas, e trabalho dentro de uma. A empresa que eu trabalho, ela fica dentro da CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Então, consequentemente, rola bastante network, é um espaço muito bom para trabalhar e para se relacionar. E tudo que tem de novidade, assim, de empresas novas sendo criadas e tudo mais, passa por ali, né? Então, a gente fica bem pertinho de bastante coisas inovadoras, assim, bastante tecnologia está vindo de novo, a gente consegue ter acesso a essas informações e networking com essas pessoas, né? Isso é bastante bom. Que bacana, mas eu vou pedir para você explicar, que eu tive que pesquisar o que exatamente você faz. Eu vou pedir para você explicar as suas atividades para quem está nos assistindo entender bem como é que é a sua profissão, como é que é o seu desafio. Então, o Customer Success, como Customer Success, eu trabalho muito com a intenção de ter uma ponte de contato do cliente com aquela empresa, né? Nós temos uma carteira de clientes e essas pessoas, elas se relacionam com a empresa e a empresa se relaciona com os clientes através de... Eu sou a ponte de contato dessas pessoas se relacionarem com a empresa. Então, a experiência das pessoas tem que ser assim, para a gente conseguir reter esses clientes, né? A gente considera que é 7 vezes mais barato você reter um cliente do que conquistar um novo. Então, o bom relacionamento nos negócios, ele começa em qualquer esfera, assim, né? Em todas as camadas. Então, a gente usa muito desse bom relacionamento com o cliente, do cliente ter alguém para olhar assim, poxa, aconteceu alguma coisa, eu vou falar com a Pri, então, que ela consegue me ajudar. Então, é muito isso também. Acompanho, sim, outras métricas também, mas principalmente retenção de clientes e relacionamento com pessoas. Que bacana, interessante. Mas como que você chegou a essa profissão? Como é que você decidiu? Então, em 2018, eu entrei na faculdade, né, de administração. E aí, eu estava trabalhando no RH. E aí surgiu essa oportunidade, esse processo seletivo para trabalhar no Impact Hub. Impact Hub, onde eu trabalho hoje, é um espaço colaborativo de trabalho, né? Um coworking, que a gente fala. E, puxa, fiquei super ansiosa, porque é uma rede global de coworking, né? E eles são muito reconhecidos. E trabalham com impacto social, é muito lindo, né? Impacto social, diversidade, atividades, ativistas climáticos e tudo mais, então é bem legal. E participei do processo seletivo, eram cerca de 70 pessoas, eu olhei assim, para ver como que é o mindset da gente, a forma de pensar, de autossabotagem, assim, eu estava trabalhando no RH, e eu pensei, poxa, eu não vou passar, mas eu não vou conseguir passar, mas vai ser legal eu curtir essa experiência.
porque eram 70 pessoas, era muita gente. E eu, tipo, pô, não, né? Eu acho que não. E aí, mas eu já estava me consolando, eu tinha entrado no processo seletivo e já estava me consolando que, tipo, sabe, não vou passar, mas vai valer a experiência. Hoje vai fazer quase 2 anos que eu estou na empresa. Eu entrei como estagiária, vai fazer quase 2 anos, eu entrei como estagiária de comunidade, então, tem a nomenclatura de cargos é um pouco diferente, mas trabalha também com relacionamento de pessoas, contratos e coisas assim, né? Mas mais relacionamento de pessoas. Sabe, a gente tem dentro da nossa cultura, a gente tem uma das características, assim, de trabalho que a gente chama taca-pau, que é aquela pessoa que vem um problema, ela pega para resolver. Ótimo. Então, é isso. Eu fazia muito isso. E com isso eu consegui me desenvolver bastante, tanto em questão de pessoas e pegar desafios, e a nossa tomada de decisão na empresa é muito horizontal, completamente diferente das outras empresas que eu trabalhei. Que eu sempre, em outros lugares, já não era tão escutada e tudo mais. Então, ali, como tem esse DNA tecnológico, que é um espaço mais inovador e tudo mais, eu consigo opinar, eu consigo tomar decisões, eu consigo ser escutada, eu consigo também desenvolver outras formas de resolver coisas, ou, enfim, eu consigo tomar decisões e ser ouvida, né? Isso fez todo sentido para mim, porque eu comecei a botar mais fé naquilo que eu fazia. Eu comecei a pegar desafios, grandes desafios, e coisas que eu achava que eu não era capaz de fazer, e comecei a conseguir resolver, e tipo, poxa, olha, eu consigo fazer isso. E aí eu fui me conhecendo mais, conseguindo me desafiar mais, porque eu sempre me subestimei bastante, né? Tanto que eu achava que eu não ia passar no processo seletivo da empresa, porque a empresa era muito legal. Achei que não ia passar. A maioria da minha vida eu trabalhei em restaurante, né? Então, quando começou essa parte de eu entrar na faculdade, eu comecei a entrar em lugares que eu não tinha acesso antes, né? A primeira vez que eu tinha ido nesse local que eu trabalho hoje, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, eu entrei lá por causa de um evento que se chama Social Good Brasil. E é um evento, assim, muito lindo, né? Com diversidade e tudo mais. Aí eles fazem... tem toda essa pegada social também. E foi lá que eu comecei, a primeira vez que eu entrei no espaço, né? E, enfim, e aí é onde a minha empresa fica. E por isso eu achava, tipo, poxa, sabe eu não tinha aquele senso de pertencimento, sabe? Tipo, enfim, mas hoje eu tô bem mais liberta, bem mais livre, bem mais... que muito a gente tem a gente vive muito no meio, dentro do Brasil, que a gente é muito deixado de lado, é muito, sabe, setado, tipo, isso aqui não é para ti, sabe? É muito disso. Então é estrutural, vem muito do Brasil colocar isso na nossa cabeça, achar que a gente tem que viver separado, que a gente não tem, que certos espaços não são para nós, né? E era um espaço, assim, que eu achava que eu não teria acesso, assim, não via lá dentro. E tem pessoas negras lá dentro. E sim, tem diversidade, tem bastante respeito e tudo mais. E é um lugar que eu tenho conquistado bastante coisa, bastante conhecimento, tenho me sentido bastante respeitada, bastante escutada. E é isso, assim. Tá, me mas bastante. Só para a gente entender, né? Você saiu de Gresso Nest a uma empresa totalmente inovadora, fazendo algo que é totalmente novo aqui, é uma profissão, bem dizer, nova, explica. E aí você passou pelo RH também, né? Explica isso. É muito legal. Então, quando eu comecei na faculdade, eu fui trabalhar no RH. Aí Sim. Eu fiquei no seguro-desemprego por uns 6 meses, assim, porque eu pensei, poxa, eu demorei tanto para entrar na faculdade, eu vou focar, eu preciso focar, eu preciso me dedicar a isso. Aí eu comecei a focar, fiquei 6 meses, eu não lembro se eu fiquei todo o tempo no seguro-desemprego, mas eu peguei seguro-desemprego para ficar só estudando, eu me demiti, eu trabalho em restaurante, né? E aí, logo depois eu consegui estágio, fui correndo muito atrás de estágio, consegui estágio em RH, trabalhei em departamento pessoal.
Aí depois eu fui para esse processo seletivo que entrei na empresa que eu estou hoje, que é a Impact Hub. E dentro do Impact Hub, já comecei a entrar em contato com diversos conteúdos, me conhecer como mulher negra de negócio, sim, e principalmente me conhecer como mulher negra, né? E me valorizar e aprender a me posicionar, porque tem vários tipos de conteúdos que a gente não tem acesso, às vezes, né? E formas de pensar e tudo mais. E a minha gerente também era negra, hoje ela saiu, está prestando consultoria e tudo mais, mas eu sempre tive ali mais suporte, né? Porque normalmente a gente não tem. A gerente que eu tive, que era negra, foi a primeira gerente negra que eu tive. Então nunca teve alguém que tivesse esse cuidado de estar pensando como que é o lugar da mulher negra no mercado de trabalho e como que nós nos sentimos e como que nós nos relacionamos e como nós nos relacionamos e tudo mais. Que legal, né? legal. Na nossa carreira. Que legal. Então você passou pelo RH e aí do RH que você descobriu, não é? Priscila? Isso. Oi? Acho que falhou um pouquinho. Ah, desculpa. Então você passou pelo RH, você já tinha essa inclinação pelo RH, pela gestão de pessoas, e dali você descobriu essa nova possibilidade. Isso, e aí passei por processo seletivo do Impact Hub, não tinha... como era estágio, não precisa de experiência, né? Eles me ensinaram muito. E a partir dali, e aí eu entrei na área de comunidade, que é outra área, na verdade, né? Aí depois trabalhei um ano nessa área ali, da área de comunidade, trabalhando com CRM, trabalhando com ligação, trabalhando com comercial, trabalhando com contato com fornecedores, bastante contato com engenheiros também, por questões de alterações do espaço físico e adaptações e tudo mais, controle de contas. Essa era a minha área de comunidade. E relacionamento com as pessoas, né? E relacionamento com as pessoas e tudo mais. Interessante. Vamos dar boa noite. Deixa eu ver se ela conseguiu se conectar. A Maura Campos, deixa eu ver se ela consegue se conectar aqui com a gente. Eu acho que ela não está conseguindo. Mas, Priscila, sabe a pergunta que eu iria te fazer? Que é o seguinte, você está nessa área que tem tanta inovação e é tão diversa, e como que é o recebimento de uma mulher e depois de uma mulher negra numa área que, a princípio, né, é tão inovadora, é tão descolada? Nossa, assim, não é a maioria das empresas que tem que tratam realmente a diversidade como uma prioridade. A empresa que eu trabalho é uma empresa que eu sinto muito confortável em relação a isso, mas como mulher negra e mulher de negócios, eu estou até construindo meu TCC embasado a isso, né? Mulher negra no mercado de trabalho. E para criar, assim, formas de inclusão, porque a maioria é um lugar ali, sim, que rola muita inovação, mas a minha empresa, eu acho que é a que mais tem pessoas negras ali. As outras empresas ali eu vejo 1 ou 2. Ainda assim, o Brasil como um todo, a maioria das mulheres negras não ocupam cargos de gerência, né? Tem bastante disparidade ainda. Então, fazendo um pouco de pesquisa simples, assim, ainda encontro diferença, não falando de empresas específicas, mas assim, em geral, ainda encontro diferenças de, por exemplo, já é difícil, a mulher já ganha um pouco menos que o homem, né, em relação a salários, às vezes exercendo a mesma função. E a mulher branca, ela ganha 78%, cerca de 78% o salário de um homem. E a mulher negra, ela ganha 38%. Isso foi uma pesquisa que eu fiz para o meu TCC, e aí eu esqueci aonde que eu pesquiso, mas é uma pesquisa de 2018. Se eu não me engano, é do Instituto Etos. E aí foi uma pesquisa que foi feita em 2018, e ali dizia também que a gente vai conseguir a equidade daqui a uns 150 anos, sabe? Isso em relação à mulher negra.
Por isso a necessidade de reverberar esse tema e de dar luz a esse tema, a importância disso, né? Para que consiga influenciar mais pessoas da importância disso, do impacto social que isso causa, né? E em relação ao todo, porque são dados bem importantes, é o MODES da ONU, né? Sim, equidade, gênero e tudo mais, mas principalmente a gente olhar para as mulheres negras, porque se for olhar para dentro das empresas, não tem, é uma questão assim de cada um olhar para a sua própria jornada de trabalho e ver quantos chefes negros teve, sabe? Quantos gerentes negros teve, sabe? A maioria das pessoas, às vezes, que a gente vê, estão não, assim, todo o trabalho é honrado e tal, mas não estão na gerência, são cargos de base, sabe? Não estão em cargos estratégicos. E nós precisamos de mais pessoas negras em cargos estratégicos e precisamos mais de mulheres negras em cargos estratégicos. Quando a gente fala de lutar pelo direito das mulheres, as mulheres negras, elas estão inclusas nesses dados, né? Precisa olhar também para esse recorte aí. Então, principalmente quando eu olhei esse dado ali do Instituto Elton, eu fiquei tipo, gente, absurdo. É isso, temos absurdo que fazer mesmo. algo para mudar. É um absurdo mesmo. Eu acho que ela conseguiu se conectar aqui, a advogada Maura Campos. Boa noite, Maura, tudo bem? Boa noite, eu peço desculpa pelo atraso, que eu não sou muito afeita à tecnologia, não, até que eu consigo entrar. Fica tranquila, fique em paz. Estamos ainda todos aprendendo, né? Um desafio para todos nós. Ainda mais, eu já estou me considerando até de uma certa idade. Ainda mais para a gente já ter uma certa idade, é um desafio maior ainda, hein? Isso é. Meus sobrinhos entram isso aqui de costa. Muito bom, muito bom. Enfim, está aqui com a gente a advogada Maura Campos, e eu vou pedir, Maura, para você se apresentar, é um bate-papo, e aí para as pessoas te conhecerem, eu vou te deixar à vontade para você falar da sua cidade, da sua profissão, do seu início, tá bom? Fique à vontade, boa noite. Boa noite, meus queridos colegas, eu me chamo Maura Campos, domiciana, sou advogada, e sou conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás, sou presidente da Comissão de Promoção de Igualdade Racial desta OAB, ela é nova, e quando ela começou, veio a Covid, e aí é uma situação que era para ficar pessoalmente, só em live é mais difícil, e o pessoal de Goiás não está acostumado a uma organização de participar de uma advocacia negra. Então, para convencê-los a participar, é difícil. E com a pandemia, mais ainda. Mas eu estou tentando, devagarzinho, nós estamos chamando mais pessoas, estamos agregando as pessoas. Pena que esse ano vai terminar a minha gestão, e eu queria deixar uma comissão bem estruturada, mas, infelizmente, não vai poder. Mas eu espero que quem me suceder dê continuidade para ser uma comissão que trabalha pela inclusão social da raça negra. Que bacana! Mas olha só, é só a gente renovar essa gestão. É possível, né? Vamos renovar. Não valeu, estava em Covid. Pois é, vamos ver o que acontece, né? Muito bom, muito bom. Mas, Maura, eu vou pedir, como eu estava aqui fazendo um bate-papo muito legal com a Priscila, eu vou pedir para você contar como é que o direito chegou na sua vida, como é que você escolheu por essa profissão, pela advocacia.
Eu sou de uma cidadezinha do interior de Goiás chamado Jataí. Então, lá eu fiz meu primeiro, segundo grau, e aí fiz, lá quando falava normal, que era para ser professora. Mas aí eu não achei que era muito pouco eu ser professora, eu poderia ser muito mais. Então eu fiquei pensando como é que eu vou fazer para sair daqui dessa cidade. Aí saí da cidade de Jataí, vim para Goiânia como empregada doméstica, e aí fui trabalhar numa casa de família e estudar à noite. Prestei, mas só que um parêntese, a minha vontade era ser médica, eu queria ser médica, mas acontece que medicina eu vi logo que não dava para fazer, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha uma mãe lavadeira e um pai que trabalhava por dia na fazenda dos outros, então não tinha como me sustentar, nem para advogada, quanto mais para ser médica. Aí eu vim para ser empregada doméstica, e aí trabalhei numa casa e prestei vestibular, fiz direito. Então, estudando à noite, fazer direito. Antes de terminar, eu tinha um colega que era presidente da Câmara Municipal. Aí ele me arrumou um trabalho na Câmara Municipal, de meio período. E aí eu continuei trabalhando. E aí, quando eu terminei, mas aí eu não queria trabalhar na Câmara, porque é um cargo político. E político, vocês sabem, muda a gestão, muda o presidente, pronto, né? Acaba tudo. E eu, sabedora disso, continuei a estudar para fazer um concurso público. E aí fiz um concurso de assistente jurídico. Só que em Goiânia tinha 2 vagas apenas, e eu não tirei nem o primeiro e nem o segundo lugar. Mas aí abriu para Brasília. Quem gostaria de ir para Brasília? Aí eu fui para Brasília. Quando eu pedi a exoneração do meu cargo, muitas pessoas falaram, você é doida. Eu fui para Brasília para ganhar a metade do que eu ganhava lá na Câmara Municipal. Mas você vai ganhar metade? Eu falei, mas eu estou num concurso público e só vou deixar esse concurso se eu fizer besteira. Se eu não fizer besteira, eu vou ficar por lá. E aí fui para Brasília e fui trabalhar no Ministério do Trabalho. E aí, quando estruturou a AGU, em 93, estruturou a AGU. Aí abriu postos em vários estados. E aí disse, quem quer ser representante da União? Eu falei, eu quero, e quero ir para Goiás. E aí vim para Goiás ser a representante da União em Goiás. E aí, depois de um tempo, eu deixei de ser representante e o cargo transformou em advogada da União. Então, eu passei a ser advogada da União e me aposentei como advogada da União. E aí, agora, como eu aposentei, eu fui advogar na área previdenciária, fui ser conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil e presidente da Comissão de Igualdade Racial. E aqui estou eu. Essa Uau. é a minha trajetória. Uau, que trajetória linda, que trajetória linda, que orgulho, eu fiquei aqui inspirado de ouvi-la falar. Pois é, e eu falo para os meus sobrinhos e falo, olha, vocês têm condições de ter uma vida melhor do que o da sua tia, porque você já tem um pai que já pode te sustentar, mesmo porque onde eles moram em Jataí já tem a Universidade Federal de Goiás, tem privado também, mas eles podem ficar em casa e estudar.
tem 19 cursos lá em Jataí. Então, eles não precisam sair de lá. Então, vocês não precisam passar pelo que a sua tia passou. Alguns estão indo, mas outros são preguiçosos. Mas a gente vai falando, quem sabe uma hora pega no tranco. Não, é importante isso, é importante mesmo. E estava a Priscila aqui, a Priscila também ela falou de como foi, né? Como é que ela chegou à profissão dela, essa função, a empresa que ela está. E ela disse, né, Priscila, que você teve uma gerente que era negra. Foi isso que você falou? Ela está com o microfone fechado. Abre o seu microfone. Aí. Opa, isso! Agora liguei. Falhou um pouquinho. Ótimo. Sim. Você disse que uma das gerentes da sua empresa era uma mulher negra também, não é? Sim. Bacana. Sim. Isso, depois... Nesses 2 anos só passaram uma. Gerente negra? Sim, nós tínhamos 2, né? Eram 4 gerentes negros. Dos 4 gerentes que a gente tinha, 2 eram negros. Entendi, que bom. Eu acho que agora, já está, depois das cotas, aumentaram o número de negros, a visibilidade de negros está aumentando, está melhorando muito mais do que da minha época, quando eu entrei. Eu era, como diz a minha doutora Silva, eu era um pontinho preto no meio da branquitude, né? E aí ainda olhava assim de lado, pensando como é que ela conseguiu furar a bolha e estar aqui. Não era para ela estar aqui, porque o lugar dela é lá longe, na periferia, na favela, não é aqui. Mas eu, como sou resiliente... Mas, doutora Maura, por esses postos todos que a doutora passou, funcionária pública, AGU, como que é o tratamento, como que foi o tratamento da mulher negra, o seu tratamento nesses espaços? Olha, foi sempre olhando de rabo de olho, e assim, e com as pitadas, com as alfinetadas de vez em quando, né? Então, e aí eu pensava, eu preciso estar aqui. Eu não vou poder brigar, chutar, brigar com todo mundo, porque eu sou minoria. Se eu começar a fazer isso, eu vou estar fora logo e não vou dar oportunidade para que os outros que vierem atrás de mim ter-me como um espelho, falar, ela conseguiu, eu também vou conseguir. Fácil? Não é. Mole? Não é. Duro, a gente tem preconceito, teve, tem e ainda terá, porque o mundo foi construído por brancos para os brancos, os negros foram, estamos na ordem do dia para fazer os serviços de base, da base da pirâmide. Do meio da pirâmide para cima é para os brancos. Agora, a gente tem que ter força de vontade e caminhar. Muitos tropeços vamos ter, mas não podemos desistir, porque se nós desistirmos, é isso que eles querem. Eles fazem tudo para que a gente desista dos nossos sonhos, porque para nos diminuir, para dizer que você não é competente, que você está ali por um acaso, mas você tem que mostrar mais do que eles para poder se manter no posto, porque senão a branquitude te tira dali. Isso é um fato. E eu até entendo por quê.
as pessoas não foram acostumadas com isso. Eles foram criar as sinhazinhos, senhorzinhos, dando chicotada nos negros, como se eles não sentissem dor, como se eles não fossem gente, como se eles não tivessem alma. Então, eles foram ensinados assim. E eu digo sempre, eles foram criados para mandar. Enquanto a gente estava no fogão, na roça, fazendo, dirigindo carro, caminhão, puxando carroça, carregando tabuleiro na cabeça, lavando roupa no rio, eles estavam estudando para mandar na gente, para adquirir conhecimento. Nós não podíamos nem estudar, que nós éramos proibidos de estudar. Então, agora que os mais jovens que estão tendo essa oportunidade de estudar, então tem que fazer muito para não decepcionar os nossos ancestrais que tantos sofreram para que nós tivéssemos, não a vida boa, mas uma vida melhor do que a dele, para que nós pudéssemos estudar, pelo menos, coisa que eles não puderam fazer. Então, eu digo sempre que o racismo, ele é transmitido, assim como a riqueza é transmitida de pai para filho, o racismo também é transmitido. Então, se eu fui criado dessa forma, para mim é desse jeito, eu que estou mandando, para mim é desse jeito que está bom. Agora, nós que já estamos na estrada, temos que fazer um trabalho gigantesco para convencer alguns que não, a humanidade precisa persistir, porque essa democracia, esse mito de democracia é uma falácia. Então, ficar só no papel não adianta. É preciso colocar em prática, fazer inclusão, para que todos tenham as mesmas oportunidades. Então, é isso que tem que acontecer. Bacana, importantíssimo, importantíssimo. A Priscila, na atividade dela, na profissão dela, ela também lida com empresas, né, e com grandes empresas, com grandes empresários. E você, Priscila, já teve alguma situação de racismo, da pessoa não acreditar em você por ser uma mulher ou por ser negra? Já passou por isso? Gente, vários episódios. Às vezes ela já tem que se reafirmar. E quando você é uma pessoa negra, em lugares que a gente está olhando de... Mas, como a gente já vem muito, assim, preparado, né? A gente se prepara bastante, porque os episódios vão acontecendo e a gente começa a ficar, não, eu não vou mais agir dessa forma, eu vou me equilibrar, eu vou ter uma postura diferente dessa forma. Então, eu tenho sempre uma postura mais firme, uma postura mais... Sim, sou educada e tudo mais, mas eu também sou uma mulher séria, né? Em questões até de assédio ou coisas assim, sabe? Criando formas de tratativas, assim, para ser sempre mais objetiva mas já teve vários episódios, assim, em questão até de eu ver eu tá no mesmo cargo da outra pessoa, de duas mulheres, né? Eu, como mulher negra, ganhar menos que uma mulher branca que estava exatamente no mesmo cargo. Só que sabe o que acontece? Eu estava em um cargo X, e aí é o mesmo cargo para outra, só que muda a nomenclatura, mas são exatamente as mesmas atividades. E eu ganhando lá R$1.000 a menos que a outra trabalhando, fazendo as mesmas coisas, sabe? Ou acontecer, por exemplo, sei lá, eu sou promovida, não ganho uma flor, não ganho, né? Mas enfim, o fato de ser promovido já é um reconhecimento. Mas aí uma mulher branca é promovida, ela vai aí ganhar flores, ela ganha rosa, ela pode,
vida, ganha depoimento. Tem que ser igual. Tem que ser igual. Então, eu cuido. Eu sinto essa diferença, né? Sim, e aí, importante. Vários, não só de homens, né? Aqui eu tô falando de atitude de mulheres para com mulheres também. Então, é assim, é muito geral. Tem que ter bastante sensibilidade para conseguir identificar e tá sempre de olho e se posicionando em relação a isso, né? E que a gente pode usar essa nossa fala para conseguir impactar o maior número de pessoas, né? Sim, sim, eu acho importante, né, que as mulheres também, né, se manifestem sobre isso. Eu quero só aqui dar boa noite, eu quero dar boa noite aqui ao Newton Lima, advogado, um grande colega nosso, um grande parceiro, também o José Roberto Camargo, ele deu aqui boa noite para as doutoras e parabéns para a doutora Maura e a doutora Priscila, a Jussara também, a Jussara está aqui, a Jussara é lá de Salvador, trabalha com projetos sociais, boa noite para vocês, obrigado por estar prestigiando essa live, e falar até na Jussara, que é de Salvador, aqui nós estamos, eu estou em São Paulo, a Priscila está em Floripa e a Maura está em Goiás. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como que é a realidade negra e como que é a realidade feminina nesses três polos que nós estamos, né, São Paulo, Goiás, Floripa, como que é a realidade do negro aí, qual que é a sua percepção? Bom, na minha cidade, Goiás, é muito machista e muito racista, porque é uma cidade, em relação às outras, ainda muito agropecuária. Então, agronegócio. Então, é muito... as pessoas aqui ainda é muito racista. Tem aquela visão do coloniador, do colonialista, de que negro não pode alcançar postos de destaque. Tanto é que pode contar aqui, nos dedos os negros que têm posto de destaque na nossa cidade. Por exemplo, na OAB, agora com a aprovação das cotas, que nós vamos saber quantos advogados negros nós temos na OAB como um todo. Mas você olha para o legislativo, você não vê negro em posto de decisão. Você olha para o judiciário, menos ainda. Você olha para o legislativo, tão pouco. Então, mas se você olha nas bases, por exemplo, se você olha de manhã com essa pandemia, que olha nos terminais, você só vê negros. Aí você vê pontinhos brancos no meio dos negros. Você os motoristas, o pessoal pegando ônibus para ir para trabalhar, né? Mas você não vê psicólogo, médico, nessa pandemia, não aparece um médico negro dando algum informe sobre Covid. Você não vê. Você não vê também nenhum da área médica. Então, a realidade dos negros em Goiás é péssima. Mas se você for no presídio, tá cheio de homens e mulheres negras. Aí encontra os negros. Que absurdo. Aí você encontra. Tem bastante. Que absurdo. Né? Então, deixa eu ver aqui. O trabalho aqui tem que ser, vou te falar, redobrado. Não, vamos trabalhar. E em Floripa, olha só, e qual que é o contraste de Floripa, Priscila? Infelizmente, não é muito diferente, né? Eu sou gaúcha, sou do Rio Grande do Sul, então aqui, eu moro em Floripa aqui faz algum tempo, agora vai fazer 4 anos, né? Então eu tenho esses dois olhares também, né? Dessas duas partes do Sul aqui, né? E sempre foi muito difícil, porque até em questões
gente, até para, não só em trabalho, mas questão de alugar casa, sabe? Por exemplo, fui uma vez alugar uma casa e o namorado da minha irmã, ele é branco, né? Ele foi lá para alugar a casa e para ele tinha a casa. Ele marcou a visita e tudo mais. Quando foi eu e a minha mãe. Somos duas mulheres negras. Quando nós chegamos na casa, o pessoal disse que não tinha mais casa para alugar. Isso aqui em Floripa, ano passado, tá? E discriminação em ônibus também. Gente, não tem muitos. A minha empresa, sim, é uma empresa que eu consigo identificar que temos diversidade, mas ainda temos muito a trabalhar. Aí tem outra empresa, a minha empresa e mais uma ou duas, assim, que eu conheço, sabe? A maioria das empresas não tem essa questão de representatividade de negros, né? Na verdade, metade do Brasil são pessoas negras, mais da metade do Brasil. Então, era justo que mais da metade que fosse, tipo, cargos divididos assim, metade, né? A pirâmide ali, metade do nível estratégico também ser pessoas negras. E hoje não é assim. Aqui no Sul é um país não, desculpa. É uma região bem racista, assim, super racista. Super, sim, infelizmente. E a gente luta bastante isso, né? Aqui em Floripa a gente tem, bem como a gente faz o clã, como nós temos o grupo do clã ali, nós temos pretos que trabalham na área de tecnologia, temos um grupo onde a gente vagas, e um vai puxando o outro, né? A gente sabe, a gente vai se compartilhando e vai conversando, e isso eu faço também. Quando eu trabalho com os fornecedores, eu procuro sempre chamar um fornecedor, uma mão de obra, uma pessoa que seja negra, sabe? Eu dou preferência para as pessoas que são negras, porque eu quero trazer diversidade, né? Não só a empresa, quando ela contrata, ela precisa contratar pessoas negras, mas também quando eu solicito um serviço, eu preciso fazer o dinheiro girar pessoas negras também. Então, se eu conheço uma dona de loja que é uma mulher negra, eu vou lá e compro dela. Se eu conheço um produtor, né, de família negra, eu vou lá e compro daquele produtor. Se eu preciso consertar alguma coisa, eu preciso fazer uma manutenção, eu chamo pessoas negras, né? Eu conheço pessoas negras também para montar o portfólio de fornecedores, que não sejam só pessoas brancas, mas tem negros também até nisso, né? Então tem todo esse olhar. Ah, interessante. O Newton falou assim: lamentavelmente, ainda ocupamos predominantemente postos subalternos. Essa realidade precisa ser transformada. Eu não sei, o Newton, põe sua cidade, eu não me lembro qual que é a sua cidade, mas São Paulo não é muito diferente disso, não. E temos também aqui a Jussara, que ela está na Bahia, e ela fala assim: aqui na Bahia somos a maioria de negros, negras e negros, mas nos espaços de poder somos muito poucos e poucas. Fico pensando quando iremos mudar essa situação. E até quando a gente fala desculpa, o Nilton, que ele está falando da Bahia também, falando sobre a Bahia, doutora Jussara, a situação torna-se mais decepcionante. Se os negros são maioria, parece sem sentido que sejam minoria nas posições sociais de mando. Perfeitamente, Nilton, perfeitamente. É horrível, né? Eu não tenho nem como descrever, ainda hoje, né, pleno século XXI, com todos os pseudos avanços que tivemos, né, da luta dos movimentos sociais, da luta dos movimentos negros, nós ainda nos depararmos com essa realidade em Salvador, em Goiás, em Floripa. Muito complicado essa situação que nós estamos vivendo. Mas, continuando, viu, doutora Maura, está me ouvindo? Estou sim. Ah, ótimo, ótimo. A doutora falou muito da sua passagem como presidente, estando ainda presidente da Comissão da Igualdade Racial aí de Goiás, correto? É, correto. Que bom, que bom. Desde já, mais uma vez, eu parabenizo a doutora por esse posto, que é um posto importante. E o presidente, a OAB aí, como que ela funciona? Qual que é o apoio que a advocacia negra tem em Goiás? Nenhum, porque o meu presidente, ele não me atrapalha, não diz não, mas também não tem apoio. Ele não trabalha com esse viés da negritude. Ele diz que ele não vê negro, não vê
branco, ele vê humanidade. Eu falei, bom, e aí quando você ouve isso, você faz o quê? O quê? O quê? A gente tem que rir, né? A gente tem que rir. Só. Ele deu um ser humano, né? Eu gosto dele. É o ser humano. Falei, meu amigo, mas tem um ser humano, que se diz de ponta da elite, e tem um ser humano que é para ficar na faxina, varrendo rua, sendo flanelinha, sendo ficar na prisão, né, sendo motorista de ônibus, sendo cobrador, né, sendo o motorista do madame ou da madame, né? Esse serve. Mas para ser um diplomata, para ser um juiz, para ser um delegado gerente, vai não. Vai não. Caramba. Lamentável. Lamentável mesmo e saber, mas quando a doutora vai aos fóruns, aí encontra ainda os negros ou não? Está invisibilizada mesmo? Não, encontra poucos. Eu não sei se na hora que eu vou, não sei o que acontece, mas aqui e ali a gente encontra alguns negros, mas deveria ter muito mais negro. Você vai nas escrivanias, não tem negros. Nas escrivanias só tem brancos. Nas diretorias de foro só tem brancos. Né? Aí você vê uma advogada branca passar e você, negra, ter que se identificar. Tem isso aqui. Entendi. Quer dizer, na área jurídica, tem isso. Mas quem são os juristas também? São daqueles filhos de fazendeiros tradicionais, filhos, netos, bisnetos, que trouxe essa herança maldita da escravidão. E quebrar esse elo, que é a dificuldade. E quando algum branco vem para o nosso lado, já ouvi, mas você é branco, por que você está nessa causa? Que não é sua. É isso também. Entendi. Nossa, aqui é Goiás, né? Goiás, minha filha. Caramba. Isso é na capital que eu moro. Agora você pensa para cidades mais do interior. Como que é? Que o moço, o dono da cidade, chega de bota e relho na mão. Precisamos enegrecer Goiás, o estado inteiro, viu? Não, mas tem negros, tem muito negros em Goiás, só que não nos postos de mando. Tem muitos negros. Se você sair na rua, você vê muito negro. Mas em postos de mando, não. Não tem. Entendi. Ô, Priscila, eu vou fazer uma pergunta para a Priscila agora, para a Priscila, que é uma jovem liderança negra já, e eu queria que ela falasse que esse é um assunto recorrente, que é um assunto recorrente. Eu tenho minhas dúvidas com esse assunto, mas é um assunto muito recorrente aqui nessas lives, nesses encontros, que é quando que você entrou para a militância, quando você se descobriu negra. Como foi seu processo, Priscila? Exatamente, quando eu entrei nessa empresa que eu estou hoje, né, há 2 anos, entrei lá em 2018, né, que daí eu comecei a me reconhecer mesmo, a militar mesmo, a me reconhecer como mulher negra, que eu posso sim ocupar vários espaços, porque até então, quando eu entrei na minha faculdade, eu sabia, é uma faculdade particular, eu sou bolsista 100% de ProUni, e eu entrei lá, assim, eu me sentia muito pressionada, né? Me sentia muito pressionada. Eu sabia que a maioria ia ser pessoas brancas. Eu sou ainda uma das únicas alunas negras do curso de administração. Na minha turma, eu sou a única negra, né? Entre homens e mulheres, tudo mais, sou a única negra. E
E assim, eu comecei mais quando eu comecei a entrar em contato com outras pessoas negras, né? Aqui em Florianópolis não tem muitas pessoas negras. E no Rio Grande do Sul, assim, por questão de pouco acesso a conhecimento e tudo mais, a gente vive muito trabalhando, né? A gente trabalha muito, então às vezes não tem tempo para parar para pensar e não tem contato com esses conteúdos, com conteúdo, com conversa, não para muito para pensar, sabe? E então eu não militava tanto, eu reconhecia, nunca aceitei preconceito, mas eu não colocava tanto isso no meu posicionamento, na minha fala, não tinha tanta essa sensibilidade, sabe? Ai, falou isso, era muito tinha muito ai, será que isso é racista? Será que não é? Hoje eu já afirmo, né? Tipo, não, isso é racista, isso não pode acontecer. Hoje eu consigo me posicionar, hoje eu sou militante, né? Consigo me posicionar de uma forma muito diferente. E é legal isso por quê? Porque daí eu sou militante, a minha irmã também, e daí já influenciamos o meu irmão também, e daí os meus pais também, e daí é uma família que já tem um olhar completamente diferente. E aí a gente começa a impactar outras pessoas que fazem parte da nossa rede de contatos, né? Porque daí nós nos reconhecemos como pessoas negras, conhecemos que nós podemos ocupar outros espaços, né? Não exatamente aqueles que muitas vezes querem que a gente não ocupem, enfim, que crenças limitantes, né? Então a gente se desfez de muito disso, de crenças limitantes, hoje se eu vejo um lugar que tipo, não tem pessoas negras, eu vou lá e tipo, tudo bem, então eu vou lá abrir caminho então e vamos. E é isso, e um vai puxando o outro, sabe? Então vamos começar. Tá na hora de ter mais preto aqui, então vamos entrar. Antes eu, não ia, sabe? Hoje eu já consigo me ver e ir para outros lugares e me desafiar mais e também ter esse senso de precisamos nos, sabe? Sim. E é isso, fortalecer a rede. Perfeito, perfeito. Olha só, tá o Nilton aqui, ele tá falando que ele é de Barueri, São Paulo. Ele diz assim, eu nem sei quem são os membros da OAB, os negros, devem ser os negros, né, da OAB. Nem sei quem são os membros da OAB daqui. Mas tem a OAB daqui, salvo engano, pelo menos até um tempo, Barueri acho que era a cidade mais rica do estado de São Paulo, salvo engano, né? Então, temos... E aí vem esse contraste interessante, né? Numa das cidades mais ricas daqui de São Paulo, não sei se é do Brasil ou se é só de São Paulo, os negros estão mais invisibilizados ainda. Mas pegando essa mesma linha, viu, doutora Maura? Hoje, se diz até que hoje é fácil, né? Que hoje está na moda ser negro. Há 20, 30 anos atrás, como que era essa questão de se denominar negro, de vestir a bandeira do negro? Como é que foi a sua descoberta na militância? Olha, para ser bem franco, eu sou igual a Priscila. Eu me vi negra depois que eu entrei na AGU. Depois que eu... Quer dizer, eu sabia que eu era negra, que eu era discriminada, mas é aquela história, negro tem que se comportar assim. O branco fala, você fica calado, para não ser mais hostilizada, né? Aí, depois da AGU, é que eu falei, não, por que eu não vou falar? Vou falar o que eu penso, vou me posicionar, vou dizer que isso não pode ser. E as primeiras vezes, nossa, mas você está muito sensível, você está com mimimi, agora a gente não pode, é brincadeira. Falei, não é brincadeira de jeito nenhum. Isso, você quer diminuir as pessoas que não têm a sua cor de pele. Eu nunca vi você brincar assim com pessoas que têm a sua cor de pele. Por que comigo você quer fazer isso? Então, por favor, me trate como eu te trato. E aí, foi aí que eu comecei a me posicionar. Até então, eu não me posicionava. Eu sabia que era discriminada, mas não me posicionava. É importante porque todos esses movimentos, e principalmente a nossa união, é que vai nos fortalecendo, né? Permite com que outros, né, apareça, como a Priscila muito bem falou, através dela a irmã veio, o irmão veio, que bacana que é isso. E que movimento importante que é esse. Eu estou influenciando já um punhado de sobrinhos e sobrinhas. Já tem 3 fazendo direito também, e minhas lives eu chamo, mesmo que não seja
eu mando para elas, ó, assista, isso é importante. Mando o livro, indico o livro. Ó, e falo, olha, não deixa falar assim com você. Quando te chamar de mulata, não aceita mulata não, que isso é pejorativo. Não aceita falar, você é uma negra de alma branca. Não aceita falar isso, não. Aonde que está escrito que alma tem cor? Quem já viu? Sou de sangue azul. Mentira, todo mundo tem sangue vermelho. Boa! Isso e mais um punhado de coisa que a gente fala, né? Sim, sim. Não, é importante que nós temos que corrigir esses ditados racistas, né? Corrigir essas falas que são racistas, ditados, piadas, importantíssimo. As piadinhas. Um dia eu vi um rapaz, um desses humoristas, falar assim, agora a gente não pode mais fazer brincadeira, fazer piada, porque senão a gente é processado. Falei, faz piada com vocês, por que vocês querem fazer piadas com o negro? Porque faz piadas com os brancos. Mas, certo, com os brancos não dá ibope, né? Então tem que fazer com os negros. Sim, sim, perfeito, perfeito. E, não, é justamente isso. E o que a doutora Maura vê como desafio para as mulheres hoje? Qual que é o seu desafio hoje, Maura? Olha, o meu desafio hoje é solidificar a CEPIR, a Comissão de Promoção da Igualdade Racial, e fazer com que, olha que desafio grande, as escolas coloquem no seu currículo a obrigatoriedade de ensinar a cultura africana e afro-brasileira, para que as crianças saibam dos seus ancestrais, das pessoas que caminharam para eles estarem aqui. Por que que eles são negros? Por que que eles estão aqui? Por que que nas escolas que eles estão tem essas piadas? Olha aqui uma coisa. Eu estudava o Egito. Eu fui descobrir que o Egito era da África bem depois de ter saído do colégio, porque eles não falavam que o Egito era no norte da África. Por quê? Porque uma civilização tão avançada como os egípcios, de ter pirâmides que está em pé até hoje, que ponte, viaduto feito em Belo Horizonte para as Olimpíadas caiu antes de ser usada, né? E as pirâmides estão lá, a esfinge está lá, né? Então, eu acho que eles não queriam dizer que era africano para achar, mas um pessoal negro com essa civilização não pode, né? Tanto é que os museus de Itália, da França, da Europa inteira, tem área só com peças egípcias, porque eles invadiram o Egito e saquearam. E saquearam. Então, quer dizer, isso eles não contam para as nossas crianças, que os negros eram reis e rainhas que tinham a cultura, que eles sufocaram os nossos antepassados para que não tivesse sua cultura, para que não tivesse a sua religião, para que não tivesse as suas danças, né? Então, eles sufocaram. Até os nomes eles trocaram para ser nome português. Sim. Sim. Então, se não tivesse essa Covid, eu acho que eu já estaria um passo a mais. Mas tem que fazer, né? Porque eu acho que, no caso, você conversar com a pessoa cara crachá, é melhor do que só por ofício. Muito melhor. Porque só por ofício, né? Muito melhor. Mas essa Covid vai passar. Não, e eu espero que passe rápido,
porque eu estou querendo botar esse meu projeto, pelo menos para ele começar a andar, para que os que vierem após mim já peguem o processo andando. Importantíssimo, importantíssimo. Priscila, você, qual que é os seus desafios hoje como mulher, no seu mercado de trabalho? O que você vê ali como um desafio para você? Estou construindo meu TCC ali com base nisso, para me formar como essa parte e tal, no meu currículo, né? E como mulher de negócios, eu quero ver mais CEO, eu quero ver mais donos de pessoas, de empresas negras, eu quero ver mais compartilhar espaços com pessoas negras. Eu não quero chegar e estudar em mestrado e ter de novo só aulas com professores, são excelentes pessoas, sim, mas precisa ter pessoas negras também. Eu quero doutores negros, eu quero compartilhar espaço com mais pessoas negras, eu quero poder dar consultoria para empresas de pessoas pretas, e eles serem os proprietários, sabe? Não estar trabalhando ele como funcionários, mas serem os donos das empresas. E eu, como mulher de negócio, quero trabalhar quero me inclinar para a área de consultoria, exatamente por causa disso, sabe? Porque por ser da área de negócios e assim, e entregar esse poder financeiro para a população, assim, para o nosso povo, né? Porque o meu conhecimento é mais na área de negócio, de formação de negócios e tudo mais. Então, eu quero dar consultoria para isso, para empoderar pessoas negras a terem seus negócios, né? A serem CEOs de empresa, a se enxergarem como donos de empresa e ter a renda deles a partir daquilo ali, não só se enxergando como funcionário, né? Como para trabalhar. Sim, queremos ocupar vários lugares, inclusive os de donos de empresas, de donos de multinacionais, sabe? É isso, muito isso, assim. Então, eu peguei esse desafio e estou construindo a minha jornada de aprendizado com base nisso, assim. Tudo bem? Importantíssimo, e que bom, né? Parabéns para você, parabéns por essa iniciativa e por esse sonho que será concretizado, que é o nosso sonho também. Tem o Eliezer, aqui, grande colega, está falando, maravilhoso ouvir a doutora Maura falando, parabéns, doutoras, e para seus sobrinhos também, são privilegiados, realmente são privilegiados, já desde da tenra idade, já poder ter alguém mais velho os colocando no caminho certo. Parabéns mesmo. Mas deixa eu compartilhar uma coisa, Estevam. Lembrei de uma história aqui, só pequenininho. Eu fui convidada para dar uma entrevista numa rádio aqui da cidade. Aí fui, chego mais cedo, né, para não chegar em cima da hora esbaforida. Aí a pessoa que ia me entrevistar ainda não tinha chegado, mas alguém que já estava, que rádio começa cedo, né? Aí veio me receber, a senhora vai dar entrevista? Eu falei, vou dar. Qual é a profissão da senhora? Eu falei, advogada. E ele, nossa, mas que chique. Eu falei, chique por quê? Não, a senhora sendo advogada, aí eu falei, não vou botar a palavra na... Mas eu senti ele dizer assim, você é uma negra advogada? Mas por quê? Nossa, mas que chique, aquela cara de espanto. Nossa, mas que chique. Falei, filho de uma mãe boa. Pois é, olha aqui, que racista, né? Que racistinha. Que racistinha, tem que passar por isso ainda, gente. Né? E aí você tem que respirar para não morder na jugular. Exato. Não, é impressionante como eles conseguem, e eles não têm nem vergonha, eu acho. Eles não têm nem vergonha de ser racista, é impressionante. De jeito nenhum. E acha que isso é natural, isso é natural. Como diz, não fica nem vermelho para ser racista, né? Não, de jeito nenhum. Fica nem vermelho. Muito bom. Mas, assim, nós estamos, principalmente nesse mês, na verdade, eu sempre digo também que não é
a gente não precisa de um projeto para incluir as mulheres elas precisam participar de tudo, elas já participam, né? Precisa participar de tudo, não tem que só nesse mês aqui, nessa nossa ideia, mas não é só nesse mês. Mas nesse mês em especial, por ser o mês das mulheres, então nós estamos fazendo lives, esse mês é só com mulheres, e aí por isso temos duas convidadas aqui maravilhosas, Maura, Priscila, as duas convidadas da semana passada, das próximas semanas. E uma pergunta que eu sempre faço, que principalmente no movimento negro tem essa discussão, que é sobre o 8 de março. E eu queria ouvi-las em relação ao 8 de março. O que vocês acham com relação ao 8 de março? Até que ponto essa data as representa? Quem começa? Olha, eu acho que o 8 de março é uma representação simbólica, foi um pontapé inicial para dizer: oi, nós estamos aqui e nós precisamos ter voz e espaço para desenvolver a nossa potencialidade. Porque as mulheres foram, desde sempre, as parideiras. Elas tinham, a obrigação delas era criar os filhos, a cuidar da casa, com seu ventre forte, criar, povoar o mundo. Mas era para ficar enclausurada com o discurso de proteção. Mas não era. Era para calar, para que elas não vissem as barbaridades do mundo e que não pudessem se posicionar. Até que um dia meia dúzia foram queimadas porque ousaram a reivindicar alguma coisa, e aí começou todo esse movimento e foi cunhado o 8 de março pela ONU, em 1975, como dia dedicado às mulheres. Mas eu tenho certeza, que o ano inteiro é Dia das Mulheres, porque as mulheres as médicas, as cuidadoras, as orientadoras de pai, de mãe, de marido, de filho. É as mulheres que, quando fica doente, quem vai cuidar? A mulher. Se tem uma crise, quem perde o trabalho é a mulher. Então, a mulher é muito forte. Então, e elas precisam se posicionar. Elas precisam de deixar de ser coitadinha e falar: não, eu dou conta de fazer, e chamar os seus parceiros para dividir as tarefas de casa. Não ficar achando que elas têm que cuidar lá fora e aqui. Não, mas o meu marido não dá conta. Dá sim. Se elas têm que chamar para dividir, porque senão eles ficam muito a cavalheiro à vontade. Se ela trabalha o dia inteiro e ele trabalha o dia inteiro, quando chega à noite em casa, meu amor, vamos todo mundo fazer o que tem que fazer para a gente descansar juntos. Porque até então, porque o serviço precisa ser feito. Se for rico, paga alguém para fazer. Mas se for pobre, os dois têm que repartir. E as mulheres precisam de deixar: meu marido me ajuda. Não, meu marido não me ajuda, não. Ele faz a obrigação dele. A casa é dele. Ele mora aqui, ele tem que fazer o trabalho também. Não, ele não me ajuda. Ué, a casa não é dele? Ele não mora aqui? Que senhora dele que me ajuda? Ele não me ajuda coisa nenhuma. Ele tem que fazer a parte dele. Tem que é pobre? Lava, passa, cozinha, arruma. Se tem filhos, bom, enquanto vai ver as tarefas, eu faço aqui. Ou então eu vou ver as tarefas dos filhos, você faz aquilo. Não tem desse negócio. Um deita e fica no controle e o outro vai ficar esbaforido. As mulheres têm uma parte de responsabilidade nisso. Ei, amor, vem cá. Vamos repartir essa tarefa aqui. É sua também. É bem isso. Você, Priscila?
Laura, né? O Dia da Mulher é todos os dias, principalmente em relação assim, eu tinha escutado alguma coisa de 25 de julho também, né? Que tem alguma data ali que fala sobre a mulher negra e caribenha, mas assim, a informação recente isso, a informação bem recente, assim, que a gente foi acostumada a coisa que foi criada em 1992, eu fui saber, tipo, do ano passado para cá, sabe, que eu comecei a ter mais essa noção, assim, porque a gente considera muito mais o 8 de março, né, e tudo mais. Mas independente da data, eu acho que a gente tem que olhar muito, independente da data, né, olhar muito, sim, que nós somos merecedoras de todos os dias e de todos os lugares. É muito isso. E uma coisa, completando, tem que falar, quando fala Dia das Mulheres, de qual mulher que nós estamos falando. Tem que pensar nisso. Porque o Dia das Mulheres também foi estruturado para a mulher branca, igual o feminismo. Feminismo é branco, porque se você vê as passeatas, não tem nenhuma negra nessas passeatas. Porque onde que as negras estavam? Na cozinha, no tanque, e elas cuidando dos filhos, e elas fazendo passeata, reivindicando o trabalho. As mulheres negras já nasceram trabalhando. Boa. É isso. As mulheres já nasceram trabalhando. Direito de votar. As mulheres negras não sabiam nem ler. Então, elas estavam reivindicando. Quando elas começaram a reivindicar o feminismo negro, elas estavam reivindicando a sobrevivência, enquanto as outras querendo trabalhar, ir para a rua, né? Aí trabalhar sem autorização do marido. A mulher negra não precisava de autorização de marido. Ela já sempre trabalhou, né? Já nasceu trabalhando, né? Então, por isso que tem agora o dia 25 de julho da mulher negra, latina e caribenha, porque as mulheres negras estão inseridas. Mas no 8 de maio só se fala da mulher, mas é a mulher branca. Exatamente. Muito bem colocado pelas duas falas importantíssimas e falas riquíssimas. E é bom ouvir assim, justamente quem tem propriedade para falar do assunto, né? Quem está ali vivenciando isso no dia a dia. Então, está sendo muito bacana. Assim. Eu mesmo estou aqui aprendendo muito, aqui anotando tudo de tantas falas importantes. Mas, minhas queridas, nós já estamos com 1h e 10 minutos de live. Precisamos nos encaminhar para o encerramento. Mas antes, eu tenho algumas perguntas capciosas para fazer para as doutoras. Para você também, Priscila. E até eu tenho umas perguntas aqui, e se vocês não quiserem responder, fiquem à vontade. Né? Algumas perguntas aqui para apimentar mesmo essa nossa noite e para instigá-las. A primeira pergunta que eu gostaria de ouvi-las era sobre o colorismo. A opinião de vocês sobre o colorismo. Vocês podem começar. Vai começar por quem? Quer começar, Priscila? Essa questão do negro mais escuro, do negro mais claro, da negra mais escura, da negra mais clara, é uma questão bastante discutida dentro do movimento negro. Tem gente que acha que isso prejudica, outros acham que não. Eu gostaria de ouvi-la sobre o colorismo. Acho que a gente tem vários tons esses dias eu tinha visto números, tipo, eram 80 e poucos ou 100 e poucos, eu não lembro. Mas, tipo, tem vários tons de pele negra, sabe? E eu acho que já teve episódios, assim, de pessoas que são negros mais claros não se reconhecerem como negros, e eles são. E eu acho assim, a gente tem vários tons de negros. Então, é muito do que muito acontece que pessoas negras não estão se reconhecendo como negras. Até como que é a prova, aquela mesmo
do As Enem, cotas sabe? no concurso do Enem? Conforme foi passando os tempos, assim, conforme foi passando o tempo, os negros se posicionando mais e aparecendo mais negros na TV, aumentou o número de brasileiros que diziam que eram negros. Claro que sim, tem pessoas falsificando também, infelizmente, até isso. Tem pessoas falsificando sim, mas tem negros também se reconhecendo. Sim, gente, aconteceu vários episódios horríveis, ridículos, assim. Mas sim, tem pessoas negras começando a se reconhecer como negros, porque eles realmente são negros, sabe? Então tem muito de vários tons. E, enfim, negro não tem que discriminar negro, né? É isso. A gente está para se reconhecer e para ajudar a se reafirmar. Tanto que estamos falando eu sou uma mulher de 28 anos e estou militando faz uns 2, 3 anos, sabe? Então tem vários, cada um tem os seus pontos de aprendizagem. Então tem várias. A gente tem que evoluir muito ainda como sociedade, como um todo, assim, tanto como mulher, como ter sensibilidade para o feminismo negro e ter sensibilidade para a causa ativismo social negro também. Perfeito, perfeito. É isso. E bom, a sua vivência, Maura, sobre o colorismo? Eu acho, Maura, uma idiotice de primeira grandeza. Quem é negro, quem é branco. Os brancos têm o mesmo tom de pele? Não tem. Tem uns que é mais branquinhos, tem outros que é menos branquinhos, mas são todos brancos. E negros também. Negro. Aquele negócio do IBGE, eu ainda quero dar uma sugestão para acabar com aquele negócio de mulato. Oh, coisa horrorosa! Branco, pardo. Que coisa horrorosa! Isso. É branco e negro. E pronto. O tom de pele um mais claro, o outro mais escuro, mas é preto ou branco da mesma forma. Então, mas por que isso? Também tem uma história que depois da abolição, eles quiseram embranquecer o Brasil. E aí foram importando os brancos. E aí, aqueles de peles claras, que era para ser aceito num grupo, não na elite, no topo, mas ali na mediana, né? Então, não, eu sou moreno, não sou negro, né? Porque meu pai era negro, minha mãe era branca, meu pai era negro, meu pai era japonês, minha mãe era índia, então eu tô... Não, é negro e pronto, gente. Para que esse mulato, pardo? Ave Maria! Maura, eu detesto esse colorismo. Olha, eu acho que deve ter mais de 100 denominações. É morena jambo, é o mulato, é o cafuzo, é o não sei o quê, é o mameluco. Tem uma banana. Tem para todos os gostos. Mas perfeita a resposta, gente. Vamos lá para a segunda pergunta capciosa aqui, que é para ouvir a opinião dessas mulheres, que é sobre a solidão da mulher negra. Vamos começar com a Maura agora. Olha, realmente a solidão da mulher negra, ela começa desde a escola, quando não tem uma convivência, um entrelaçamento entre as crianças, que elas já começam a se ver diferente e a não querer brincar com aquela criança negra. Então, e muitas vezes ainda é incentivado por diretores e professores, né? Então, aí começa a solidão dela, porque aí quando ela começa na adolescência, ela não tem amigos, os amigos brancos não querem ficar com ela, os meninos negros também não querem.
e ela vai ficando sozinha. E aí, quando fica maior, se ela não tiver cuidado, ela serve para ser prostituta, mas não para ser minha esposa. Ela serve para umas horas de entretenimento, mas para ser minha esposa ou meu esposo, apresentar para a minha família, você não serve. Não sei se vocês viram um caso em Belo Horizonte da Miss Negra, que foi convidada pelos cidadão lá para sair. E ela disse que não, e ele se ofendeu. Quem você acha que é para recusar o meu convite? Né? Então, tem muito isso. Né? Então, as mulheres e as mães negras, principalmente da agora que está mais esclarecida, têm que ajudar as suas filhas a se transitar por esse meio árido, porque senão elas vão ficar sozinhas mesmo. Importante. E é muito dolorido. Importante, perfeito. Priscila, o que você acha da solidão da mulher negra, desse tema? Eu compartilho da fala da doutora Maura ali, que falou que, às vezes, né, o preto, às vezes, um entretenimento e não como pessoa, né? E, assim, nós somos menor números até quando estamos na escola, realmente, né? São bem poucas pessoas negras na escola, bem poucas pessoas negras na faculdade, bem poucas pessoas negras no local de trabalho. Então, às vezes, já aconteceu de eu ter episódios de racismo e compartilhar, só que outra pessoa era branca, sabe? E, tipo, cara, não, tu entendeu isso mal, tu não entendeu isso direito. Não é racismo, não foi isso que aconteceu. Ai, não, eu acho que tu tá exagerando. E aí, a gente acaba não sendo escutado, a nossa voz acaba não sendo ouvida, porque é uma pessoa negra, falando da visão de pessoa negra, para outra pessoa que não tem aquela sensibilidade, que não, poxa, não vê o mundo da forma que a gente vê, né? Porque ele não passa pelas mesmas coisas. Não sofre preconceito nenhum, como que ele vai ter sensibilidade para reconhecer? Então, às vezes, falta muito com quem tu compartilhar também as coisas, sabe? Em todos os lugares. Isso desde a escola, realmente. Refleti ali agora com a fala da doutora Mauri, assim, desde a escola. Então, é muito isso, né? De nós aumentar a presença negra em todos os espaços. Sim, sim. Não, bacana. Um outro tema que eu tenho aqui, que é um tema também polêmico, que também está muito em voga, né? Eu estou pegando aqui temas que estão muito em voga, muito em discussão dentro do movimento, que é a questão da dororidade, dororidade e sororidade também, né? São dois temas muito próximos, que fala dessa autoajuda entre as mulheres negras, que elas estão se ajudando. E qual que é a opinião, qual que é a vivência de vocês sobre isso? As mulheres negras estão realmente se aquilombando, estão sentindo a dor da outra, ou ainda está cada um por si e Deus por todos? Eu acho que está se aquilombando cada dia que passa, porque as mulheres negras sentem a dor da outra. Ela sabe o que a outra passa, porque ela também passou, ou está passando, ou já passou por isso. Então, ela sabe a dor, sabe a extensão, né? Então, ela se ajuda. A rede é diferente da sororidade de uma mulher branca para uma mulher negra. Ah, coitada de fulana, mas ela não sente a dor da outra. A branca sente a dor da branca, mas a negra sente... São dores diferentes. São dores diferentes. Eu quero compartilhar com vocês também algo que aconteceu comigo. Eu fui com uma amiga, que ela é bem clarinha, mas nós somos amigas desde de andar de calcinha no meio da rua, desde pequena. Então, e a gente
veio para Goiânia, é da mesma cidade, veio para Goiânia estudando, só que ela foi para jornalismo, eu fui para o direito. E aí, um dia, fui comprar um carro. E aí, falei, vamos comigo, não quero ir sozinha. Aí ela foi comigo na agência comprar um carro. Você acha que o vendedor me deu atenção? Quem ia comprar era eu. Mas ele não achou que uma mulher negra poderia ter dinheiro para comprar um carro. Né? Só a mulher branca que teria. Né? E ela é clarinha e só gosta de batom bem vermelho. E aí ele ficou... Aí eu falava assim, ô moço, ele ainda fez assim, um pouquinho aqui, deixa eu atender a senhora aqui. E eu ia comprar meu carro à vista. Eu falo para ela, pois é, você não tinha R$1 furado, né? Mas você é bem... Eu falo, mas você é bem aceita. Se te bota uma roupa arrumada, você entra e sai em qualquer lugar. Eu não. Eu preciso de fazer isso. Aí eu peguei minha bolsa e saí. Aí ele falou e falou assim, e qual desses carros que a senhora quer comprar? Ela falou, nenhum. Quem ia comprar é a doutora Maura, que é advogada da União, e que tem dinheiro para comprar. Eu não tenho dinheiro. Muito bom. Aí fui para outra agência. Então, essas coisas acontecem. Quer dizer, uma branca não sente a dor que eu senti naquela hora. Apesar dela ser minha amiga, né? E agora, inclusive, ela tá militando. Então, ela me manda os vídeos, as lives. Mas, naquele momento, ela não sentiu a dor que eu senti. O racismo naquele momento. Então, essa dororidade, se tivesse uma outra negra ali comigo, ela teria sentido. Mas também eu não seria tratado dessa forma, porque eram duas negras, né? Mas como tinha uma branca e uma negra, ele virou-se para a branca para atendê-la. Embora o racismo ele acaba gerando, é ele que estrutura, né, a nossa sociedade, o capitalismo também se funda no racismo, mas se os racistas também entendessem, aí eu uso o Hélio Santos, que a mão de obra negra poderia transformar o Brasil em um país de primeiro mundo, se eles entendessem isso, puxa, o Brasil seria uma potência hoje, porque nós temos, se aproveitasse a mão de obra negra, o Brasil com certeza hoje estaria como um país de primeiro mundo. Não tinha Estados Unidos que batesse o Brasil. Não tinha. Porque esse país deste tamanho que dá de tudo. Tudo que se planta dá nesse país. Né? Mas, infelizmente, o racismo e o vil metal fala mais alto. Então, infelizmente. E aí, agora que os negros e negras, quer dizer, toda a vida teve, mas para perceber, agora que tem mais negros e negras percebendo isso e correndo atrás desse prejuízo que nós tivemos por quase 400 anos de perda. Né? Enquanto os brancos estavam se qualificando, nós estávamos trabalhando, né? Nós estamos trabalhando. Para eles enriquecerem e se qualificarem. Eu lembro outra história. Pode contar. Eu lembro de uma vez que meu pai chegou em casa trabalhando numa roça de um fulano lá. E aí minha mãe falou assim, mas você não acha que você está ganhando muito pouco? Pede aumento para o patrão. Aí ele vira, olha a ingenuidade dele. Não, ele não pode pagar mais porque o filho dele está estudando em São Paulo para ser médico, então ele não pode me pagar mais.
Não, é os efeitos do racismo, né? Os efeitos do racismo, ele perpassa até o nosso entendimento. Tenho até um grande amigo e mentor meu, Osmar Teixeira Gaspar, finado, é uma coisa que ele falava, assim, nós ainda estamos presos às amarras da escravidão, às ideologias da escravidão. Por mais que a gente tente fazer algumas coisas e nos libertar, nós ainda temos alguns ranços, alguns vícios. Isso é horrível. Ainda vai demorar, acho que um tempo ainda para a gente realmente podermos ser livres, né? Nascer livres com um monte de preconceitos que nós mesmos temos, né? Um monte de pensamentos retrógrados que nós mesmos temos. Mas foram 400 anos dizendo isso para a gente, 400 anos, né? Só tem 120 de pseudo-libertação. Liberdade. Mas, queridas, doutora Maura, doutora Priscila, eu quero agradecê-las por essa noite maravilhosa, por esse bate-papo. Quero também agradecer todo mundo que ficou com a gente aqui, as pessoas que irão assistir essa palestra, que depois nós iremos colocar também no YouTube do Clã. E desde já quero agradecê-la muito, foi maravilhoso essa noite, eu pude aprender, acho que todos que estavam aqui, o Newton, Eliezer, Jussara, José Roberto, tem um outro Roberto que passou aqui também, aquelas pessoas que não falaram nada, mas estão assistindo, quero agradecer a todos vocês, e por prestigiar essas mulheres, por aprender com elas. E para encerrar, eu faço uma última pergunta, é a última, gente. Para encerrar, mas essa pergunta aqui é mais tranquila, eu acredito. Essa pergunta quem? É mais tranquila. Para quem? Não, é para as duas, mas vocês podem ficar relaxadas. Eu estou falando assim, você disse que é mais tranquila, eu estou falando tranquila para quê? Exato. Mas assim, essa é uma pergunta fácil, que é o seguinte: alguma pergunta que as doutoras queriam ter falado e eu não perguntei, eu esqueci de perguntar, que falou, puxa, o Estevão não me perguntou isso, eu queria falar isso. A hora de vocês falarem é agora, de alguma coisa que vocês gostariam de ter dito e não foi perguntado. É a hora das estrelas? E aí, vocês lembram alguma coisa que vocês gostariam de falar e eu não perguntei? Eu acho que sobre a paridade na OAB, né, eu como advogada, né, a paridade que a OAB fez 90 anos, o ano passado, em novembro, e sempre foi dirigida por homens brancos. Você chega na OAB, tem aquele monte de retratos de homens brancos. Nenhuma mulher e muito menos negra. Esse ano, nessa gestão, nós temos um conselheiro negro do Ceará. Então, eu acho que com esse projeto de gênero 50-50, deu uma mexida na almaiada que ficou, parece que tinha prego na cadeira, falar, eu vou ter que dividir essa cadeira com essas mulheres. Então, eu acho que esse é um projeto que aconteceu em 14 de novembro de 2009, para ser implementado nas próximas eleições de 2021. E outra, 30% para os negros e negras. A chapa tem que ter 30% de negros e negras para ser registrada. Então, eu acho que isso é um passo importantíssimo para a advocacia negra, né? Então, agora, nós temos que começar a trabalhar para trazer esses advogados negros e negras e incentivá-los a se candidatarem, a preencherem os 30%, e as mulheres também, que têm o direito de 50% das cadeiras.
tanto no Conselho Federal, no Conselho Estadual, na Caixa de Assistência, na ESA, em todas as comissões tem que ter 50% de homens e mulheres e 30% de negros e negras. Muito bem, perfeito, perfeito. Priscila, você lembra de alguma coisa que gostaria de ter falado e não foi perguntado? Não, acho que só complementando, né, quando a gente fala da mulher negra, do povo negro e tudo mais, nós estamos falando também de objetivos que são de dois objetivos sustentáveis da ONU, né, e que são números que nós estamos tentando mudar até 2030. Então, enfatizar a importância dessas conversas, enfatizar a importância da gente estar posicionando cada vez mais a nossa voz em outros lugares, né? E se posicionar nas nossas falas com outras pessoas, impactando o maior número de pessoas que a gente conseguir. Porque a gente vê muito a mentalidade do Brasil é muito presa, assim, né? De querer nos prender, de querer nos segregar e de querer nos colocar em caixinhas, assim, sabe? Tipo, não, seu lugar é aqui, fica aqui. Então, a gente tentar sempre impactar o maior número de pessoas que a gente conseguir, né? E realmente fortalecer essa união entre pessoas negras, né? Que a gente já tem muito, né? O que me tocou bastante logo nessa virada de chave da minha carreira, que quando eu entrei ali para trabalhar dentro dessa empresa de tecnologia, né? Foi que o porteiro era uma pessoa negra. E quando ele me viu entrando ali, poxa, gente, como é mais uma pessoa negra, mas está aumentando, a gente está conseguindo aumentar o nosso. Não estamos em números ideais, mas cada vez a gente está conseguindo mudar isso através de ações, né? E ele me cumprimentou assim, mas foi com um olhar tão carinhoso e tão feliz que eu cheguei ali, tipo, poxa, eu vou dar o meu tudo aqui, sabe? Porque ele me olhou com brilho no olho, sabe? Aquilo me deu um gás. E que eu consegui, pelo olhar dele, o olhar que ele me deu, ele estava ali na recepção, ele me deu mais vontade, assim, para trabalhar e para ir realmente, sabe, assumir aquilo ali que eu estava fazendo. E com isso, eu construí toda uma jornada de aprendizado, e fui me desafiando, e fui aceitando, e fui conseguindo me desenvolver bastante. A empresa, assim, é muito boa, mas às vezes acontecem coisas assim que, tipo, poxa, gente, será que eu vou aguentar? Será que eu vou ter que abrir mão de mais alguma coisa? E eu fui segurando, sabe? Eu, tipo, não, vou até o fim, sabe? E é muito isso, sabe? Da gente tá cada vez reverberando a nossa voz e sendo rede de suporte para quem está do nosso lado. É isso. E uma coisa que eu falo para você, quando você não desanima, Priscila, porque se você falar, eu vou sair daqui, mas você vai ter que trabalhar em outra empresa, vai acontecer a mesma coisa. Então, é isso aí, ó. Vai acontecer a mesma coisa. Então, você tem que ser resiliente, falar, eu vim aqui, se eu tiver que sair, é porque eu quero para uma coisa melhor, mas não por causa disso que você está me espizinhando, me afinetando, e eu vou sair, não. Levante a cabeça e tenha um discurso não agressivo, mas firme, para dizer para ele que aquela postura não condiz com a humanidade que ele diz que tem. Perfeito, perfeito. Não desanime, né? Todos nós não podemos desanimar. Aliás, né, se cair, que seja para frente sempre, né? Ganhando terreno. É isso daí. Essa é a nossa meta, Olha só, tá a Jussara aqui, ó. A Jussara deu muito obrigado para vocês, muito obrigado, Priscila, e muito obrigado, Maura, por existirem e por fortalecerem tanto. O Eliezer também, ó, parabéns, foi ótimo, muito aprendizado, realmente muito aprendizado mesmo. E é bom ter essas pessoas com a gente, é bom estar aprendendo com a Maura, é bom estar aprendendo com a Priscila, está sempre ali postando, está sempre trazendo coisas novas sempre,
E para a gente, acho que é isso que é o empoderamento, o real empoderamento, que é isso, que é essa troca entre nós, que é a Maura falando lá de Goiás, como é que tá as coisas lá, e a Priscila lá de Floripa, como é que tá as coisas, a gente faz essa troca e fortalecemos o nosso quilombo. Nesse mês, como eu falei, especialmente para as mulheres negras, para o desafio das mulheres negras, como muitos colocado muito bem aqui, que o desafio das mulheres negras é muito maior do que o desafio das mulheres brancas, isso é inconteste também, e eu só posso agradecer Maura, agradecer Priscila, por esse tempo disponibilizado, por essa boa vontade em estar aqui com a gente, em fazer essa troca, em ser exemplo, né, porque infelizmente tem muitas pessoas que não assumem essa responsabilidade de ser exemplo, de falar, olha, tem pessoas me olhando e eu vou seguir, eu não vou desistir porque eu sou exemplo. Então, é digno mesmo de aplauso, de reconhecimento. Eu fico muito feliz pela vida de vocês, como muito bem falou a Jussara aqui, a gente fica muito feliz pelas duas vidas que estão aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado a todos que estão com a gente aqui, que ficaram com a gente até agora. Muito obrigado. Boa noite, gente. Fica com Deus todo mundo e mais uma vez, desculpe pelo atraso. E foi ótimo. Sempre que eu estou à disposição. Foi ótimo, a gente fica muito, muito feliz. Isso foi uma coisa boa das redes sociais, né? Que ela nos aproximou, ela nos permitiu que nós trocássemos, né, com pessoas de longe. Isso foi ótimo. Mas boa noite. Que a gente ficasse perto sem sair de casa. Exato. A próxima semana, todas as quartas, nós estamos aqui. Então, estão todos convidados, todos e todas. Boa noite, tchau, tchau, gente. Boa noite, fica com Deus.